Valtinho chegou! Tudo bem por aí? Você que tá aí do outro lado, contemplando toda essa beleza, cuidado pra não se apaixonar. Eu sei que é difícil, mas eu tô aqui só pra te motivar. Me diz uma coisa, tá estudando muito? Cara, tem que estudar. Eu sei que eu sou divino, mas eu não faço milagre. Então me ajuda, poxa. Pronto pra começar? Se não tiver, finge que tá. Vai dar tudo certo. Simbora! Hoje você vai aprender sobre as formas de controle de constitucionalidade. E sabe quem vai nos ajudar? O jurista que tirou um tempinho na agenda dele para te ajudar a conquistar os seus objetivos. Então, presta atenção aqui. Tema único: formas de controle de constitucionalidade. Quanto à natureza do órgão: controle jurisdicional, exercido pelos órgãos jurisdicionais. Controle político é aquele exercido por órgãos sem poder jurisdicional. Exemplo, presidente da República pode exercer controle de constitucionalidade, o Congresso Nacional também pode. Quando exercem o controle, não se trata de controle jurisdicional, mas um controle político, um controle jurídico de natureza política, em razão do órgão que exerce o controle de constitucionalidade. Isso não quer dizer que o parâmetro é político. Sistemas de controle. Sistema jurisdicional. Nesse sistema, o controle de constitucionalidade é exercido pelo Poder Judiciário. O caso Marbury vs. Madison, decidido em 1803 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, é considerado como o marco inicial do controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário. Através dessa decisão, a Suprema Corte desenvolveu e estruturou a sua competência para exercer o controle de constitucionalidade com base no artigo 3 da Constituição norte-americana, afastando as leis federais que contrariam a Constituição. O Brasil adota esse sistema de controle de constitucionalidade. Sistema político. Neste sistema, o controle de constitucionalidade não é exercido por um órgão do Poder Judiciário, mas por um órgão de natureza política. Por exemplo, na França, o controle de constitucionalidade é exercido pelo órgão político denominado de Conselho Constitucional. A Constituição Francesa de 1958 atribuiu ao Conselho Constitucional apenas o controle preventivo de constitucionalidade das leis. Assim, uma vez aprovada e promulgada a lei, não era mais possível fiscalizá-la em face da Constituição. Ou seja, após a promulgação do ato legislativo, não havia mais espaço para o controle de constitucionalidade no direito francês. Todavia, com a reforma constitucional de 23 de julho de 2008, criou-se o controle repressivo de constitucionalidade das leis em face do exame de uma questão prioritária de constitucionalidade, com a qual se impugna uma lei já promulgada em vigor. Na França, não se pode deixar de mencionar que há jurisdição administrativa que cuida de todas as matérias que envolvem o direito público, constitucional, administrativo, tributário, etc. Com efeito, estas questões não fazem parte da competência do Poder Judiciário. De outro lado, há a jurisdição comum, exercida pelo Poder Judiciário, que cuida das matérias de direito privado. Sistema misto. Neste sistema, há uma separação de leis que ficam sujeitas ao controle político e outros tipos de leis que ficam a cargo do controle jurisdicional. Há, portanto, um controle político e jurisdicional ao mesmo tempo, a depender do tipo de legislação. Na Suíça, por exemplo, o controle de constitucionalidade de leis locais é exercido pelo Poder Judiciário. De outro lado, as leis de caráter nacional ficam a cargo do próprio Legislativo. Entendido? Simbora, querido, que a diversão tá só começando. Quanto ao momento, afere-se a partir de qual momento se pode exercer o controle de constitucionalidade, conforme se opere antes ou depois da entrada em vigor do ato normativo questionado.